Maria Caroline Correia, Manuel Ferreira da Silva, ambos de 30 anos. 2 nomes, 2 vidas que se foram, mais uma vez no trânsito aqui de Maceió. Era para ser só um deslocamento, um caminho conhecido, mas virou tragédia. E por mais que essas histórias se repitam, a gente não pode se acostumar. Não dá para normalizar a dor, nem transformar vítimas em estatísticas. O nosso Fenômeno Fica Alerta de hoje começa com essa história que o repórter Bruno Protásio acompanhou desde as primeiras horas da manhã de hoje. E você vai acompanhar comigo essa reportagem. Deixa eu ver. O condutor da moto morreu ao lado do veículo. Manuel Ferreira da Silva Júnior tinha 30 anos. A mulher que estava na garupa foi lançada metros à frente da Avenida Menino Marcelo. Este vídeo mostra o caminhão arrastando e atropelando a vítima. Maria Caroline Correia, de 30 anos, também não resistiu. A polícia foi acionada às 5h30 da manhã. O acidente aconteceu no bairro Antares, mas o motorista do caminhão não estava no local e foi encontrado pelos policiais em outro ponto da avenida, no bairro da Serraria. Ele se evadiu do local, eu não sei se por medo, ou culpa, isso aí só mais na frente, após a perícia, mas a outra guarnição alcançou ele, eu creio que daqui a uns 3 quilômetros à frente, e ele se encontra conosco, vai ser conduzido até a delegacia para lá ser colhido o depoimento dele. Ele falou alguma coisa para vocês no momento da abordagem? Não, porque ele alegou que ele estava muito nervoso e com medo, Com medo, mas ele não falou mais nada. Familiares informaram que o casal voltava da festa de São João no Jaraguá. Eles moravam no Benedito Bentes. A perícia foi feita no local do acidente. Os corpos foram recolhidos pelo IML. O trânsito ficou muito intenso na região. Nós vamos continuar falando ainda sobre esse assunto, porque eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo agora com a gente, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, para que a gente possa trazer informações importantes. Por quê? Porque essas imagens que nós mostramos do acidente, elas foram divulgadas, o que mostram, Alan Garcia, de que realmente houve ali um descuido ou uma falta talvez de atenção, em que a motocicleta acaba então indo para a contramão onde vinha o caminhão, não é? Bom dia, Alan. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente no Fica Alerta, na tela da TV Pajuçara. A imagem é assustadora, A gente fica apreensivo só em ver o impacto dos veículos. Imagine quem teve acesso a outros vídeos que mostram detalhes de como os corpos ficaram. Infelizmente, Caroline e o Manuel Ferreira não são as únicas pessoas que se envolveram em um acidente de trânsito e morreram na Avenida Menino Marcelo agora, no mês de junho. No dia 16, a gente até também fez reportagem, o Marcos Vinícius, um jovem de 20 anos, também passava por ali, estava em uma motocicleta, sofreu um acidente e morreu. Mas Maceió inteira está cheia de motociclistas, muitos responsáveis, mas outros nem tanto. Outro acidente na Avenida Durval de Góes Monteiro, pertinho ali do Ibama, teve mais uma vítima. E de acordo com a investigação da Polícia Civil, um motociclista provocou a morte da Renata Lima Silvério. Ela tinha apenas 28 anos, estava grávida, foi sendo perseguida por um motociclista, ela acabou perdendo o controle da moto em que estava, caiu e uma carreta também passou por cima dela. Ou seja, são cada história que é de impressionar, principalmente pela irresponsabilidade de alguns desses motociclistas. Às vezes, daquele que se envolveu no acidente, provocou, mas tem um outro que nem passou pelo acidente, como esse é o caso da Renata, foi vítima do motociclista que vinha atrás dela e vítima também acabou sendo atropelada pelo motorista do caminhão. A polícia está investigando esse caso. Mas
O Hospital Geral do Estado também traz um número que assusta e que mostra a evolução da quantidade desses acidentes. Entre janeiro e maio desse ano, 935 pessoas deram entrada no HGE, vítimas de acidentes de trânsito em motocicletas. Nesse mesmo período, de janeiro a maio do ano passado, foram 830, ou seja, 105 vítimas a mais quando a gente compara esse período de janeiro a maio de 2024 e 2025. Ou seja, o que é que está acontecendo no trânsito? O que acontece com esses motociclistas? A gente vê na imagem do acidente de hoje, pista molhada, a gente conseguiu descobrir que o motociclista, que é o Manuel, estava no São João. Será que saiu da festa? Passou a madrugada se divertindo, cansou, cochilou? Tudo isso a perícia vai tentar descobrir. Então, Wilson, a gente tem todas essas histórias, esses históricos, às vezes de um motociclista que é vítima de um outro que vem perseguindo, às vezes é o próprio piloto que não tem a responsabilidade, acaba morrendo e matando outras pessoas. Caso de hoje, a gente não sabe se foi irresponsabilidade, mas infelizmente na garupa do Manuel vinha a Caroline, que também foi atropelada pelo caminhão que vinha no sentido contrário, e os dois acabaram morrendo. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Pois é, e essa narrativa que você faz é muito importante porque os estudos no Brasil inteiro começam a se preocupar pela grande quantidade de pessoas que acabam morrendo ou sendo mutiladas ou muitas vezes ficando impossibilitadas de voltar ao seu trabalho. E com isso causando uma despesa muito grande hospitalar da saúde pública do Brasil, de uma forma geral. Muitas vezes as motos são importantes, elas são econômicas, elas fazem com que as pessoas ganhem seu dinheiro, Alan, e os nossos telespectadores, porém elas têm que ser usadas com responsabilidade. São duas situações, muitas vezes é a imprudência de quem guia a motocicleta e a segunda ação tem que ser feita também pelo poder público de trazer, inclusive, corredores exclusivos para essas motocicletas para que eles possam ter um pouco mais de segurança, evitando-se assim os acidentes graves, como nós vimos nesse caso agora, do caso do Manuel, de 31 anos, e da Maria Caroline, de 30 anos. Obrigado, Alan. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta. Eu vou mostrar para vocês as imagens agora. Essa câmera aqui, ela mostra o momento em que o caminhão vem desse lado e por conta dos faróis dos carros, você não consegue visualizar, mas aqui já se percebe que o Manuel Ferreira, que estava guiando a motocicleta junto na garupa, estava a sua esposa, a Maria Caroline, de 30 anos. Vejam que o motociclista passa e segue o seu trajeto. Porém, ele... Eu não sei se ele, aí é uma conjectura, não sei. Eu não sei se ele tentou passar para outra pista, tentando passar ali, aproveitando esse momento, ou se ele se cochilou, se perdeu o traçado, ou o que é que aconteceu, porque ele sai daqui e ele já vai direto para a pista. No meio da pista, ele bate aqui nesses divisores de pista aqui, e é o momento que ele perde o controle. E o caminhão vem, inclusive, na pista do lado direito. Mesmo assim, é impossível que um caminhão desse porte consiga frear. Ele acabou indo direto para o caminhão, que só, como disse o próprio motorista, o motorista só percebeu a pancada e depois foi que parou para entender o que é que tinha acontecido. E os dois, você imagina, um encontro de uma motocicleta com duas pessoas e um caminhão imenso, um encontro descomunal que acabou então causando essa tragédia. Os dois morreram na hora sem chance alguma de sobrevivência. Mas está mais do que claro que o caminhão vinha no seu sentido com toda tranquilidade e de repente, infelizmente, o Manuel, por algum motivo, não se sabe ainda, vejam que ele passa para a pista contrária, Ele perde o traçado aqui, eu não sei se pode ter cochilado, pode ter não visualizado, se a viseira estava também com a condição difícil, porque chovia muito nesse momento em que aconteceu o acidente. Então as viseiras, às vezes, acabam não deixando uma visão meio que nublada, meio que confusa, e ele pode não ter visto a divisória, inclusive, dessa divisão aqui, inclusive, com esses pequenos prismas que dividem a pista, e pode ter perdido o controle e acabou seguindo para a pista contrária e acabou sendo colhido, então, pelo caminhão. Enfim, os nossos sentimentos aos familiares, ao pai, inclusive o pai do Manuel Ferreira, em depoimento, inclusive, conversando com a nossa equipe de reportagem, ele disse o seguinte, que parece que é o destino, porque ele já tinha perdido um filho também nas mesmas condições, com a moto que caiu, um caminhão tenha passado por cima. E agora, o Manuel Ferreira. Ele até disse, meu Deus, será que é o destino que eu tenho que passar por isso? Então, que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento
e que receba esse casal nos braços de Deus. É o que a gente espera. E a gente continua dizendo a você que é motociclista, motorista, enfim, a você que está no trânsito sempre, muito cuidado. Se estiver cansado, pare. Não vá, não brigue com as suas condições físicas de cansado, sono, qualquer outra coisa. Segundo, atenção triplicada, principalmente quando chover. E se você está na motocicleta, respeite os carros grandes, respeite também as ultrapassagens com responsabilidade para evitar que qualquer coisa que aconteça você caia e qualquer outro carro te atropele. Dirija com prudência, se proteja e preserve a sua vida e de outras pessoas. É o que a gente pede.